Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Atos 9:3. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amados, Saulo, na época, ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava com cartas validadas pelas autoridades judaicas para perseguir e matar os cristãos. E Jesus, no caminho de Damasco, se apresenta a Saulo, dizendo exatamente isso que eu citei para vocês. E a partir daí, Saulo muda a sua vida. Saulo, ele é transformado. Tanto é que a própria palavra do Senhor diz, ele relata isso. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quer dizer, ele passou por uma transformação. O que é que o Senhor quer nos dizer nesta noite? É que a mensagem do Senhor, que a sua apresentação na nossa vida, através da sua palavra, através do seu Espírito, pode transformar a nossa vida, como transformou de Paulo. Vamos para o Antigo Testamento. Pode transformar, assim como transformou Naamã, o general do rei da Pérsia. Pode transformar. Naamã estava doente, estava com chagas no corpo, câncer. E chegou para o profeta Eliseu, ele foi direcionado para lá, para ser curado, por conta de alguém que chegou para ele e falou, uma serva chegou para ele e disse, tem um profeta lá em Jerusalém que pode te ajudar a tu ser curado. E ele foi. Ele seguiu a orientação do profeta Eliseu e assim ele ficou curado. A cura foi tão extraordinária que além de ele ser curado na carne, ele foi curado na mente e no coração. Tanto é que após essa cura, ele disse, eu quero servir o Deus de Israel. Você vê o quanto a palavra de Deus tem poder de mudar o ser humano. Mudou a vida de Saulo, Novo Testamento, e de todos os apóstolos. Mudou no Antigo Testamento a vida de Naamã. Um pagão que não tinha nada a ver com os judeus. Mas Deus transformou. Mas Deus por quê? Porque é da vontade dele. É do caráter de Deus transformar o ser humano. Independente de crença, independente da condição que ele tiver, que seja financeira, emocional, física, mas Deus tem o desejo de transformar. E temos essa graça hoje. Hoje temos a oportunidade de nos direcionar ao Senhor e pedir sua misericórdia. E ele pode agir com providência. Mas Wilson, como é esse agir de Deus? Não temos como entender, mas sabemos que ele pode agir. Agora, algo podemos fazer, nos abrir para essa graça. Permitir que o agir dele aconteça. Ele não enxerga o teu pecado. Ele enxerga quem você pode ser. Ele enxerga o teu futuro, quem você pode ser. Então, se fosse pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelo nosso passado, estaríamos condenados. Mas não. A palavra de Deus diz que Jesus veio para salvar a humanidade. Veio para transformar o ser humano. E interessante que a palavra de Deus é poder de Deus. A palavra do Senhor, vou repetir, é poder de Deus para aqueles que acreditam. Então, quando eu medito na palavra, por isso que a palavra precisa ser pregada, porque a palavra de Deus é que muda o ser humano. O poder não está na boca de quem fala a palavra, está em quem aceita a palavra. Ao aceitar a palavra, ela é uma espada. Lá em Éfeso fala isso, ela é uma espada. Ela tanto serve de espada para transformar, como ela também é proteção. Ela é escudo para aqueles que acreditam, para aqueles que as usam. Então, a mensagem de Deus é exatamente para que possamos acessar essa espada, para que possamos acessar o poder de Deus. Para que, Wilson? Para que a nossa mente seja transformada. Tanto é que quando a gente aceita essa palavra, quando a gente aceita a presença de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que a gente vai conseguir passar por uma transformação que vamos entender qual é a perfeita e agradável e boa vontade de Deus. É boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Lá em Romanos 12, a partir do versículo 2, fala sobre isso. Então, quando a gente acessa a palavra, a gente acessa o poder de Deus. A gente acessa o favor do Senhor. E como é que consegue? Exatamente se abrindo. Então hoje temos esse acesso através do Espírito Santo de Deus. Independente de onde você esteja, que seja em qualquer local, se você se abrir para isso, Deus pode transformar.
Deus, ele entrou com favor na vida de Saulo quando ele estava dentro da prisão. Ele já era Paulo nesse momento, né? Estava Paulo e Silas dentro da prisão e Deus entrou com favor. Deus entrou com favor na vida de Daniel dentro da cova dos leões. Os leões ficaram caladinhos, fizeram jejum e não tocaram em Daniel. Deus pode mudar, gente. Ele pode fazer o impossível tornar possível. A Bíblia diz que ele não mente. Ele não é semelhante. Ele não é feito homem que mente. Mas Deus é fiel. E a sua mensagem ela é poderosa para transformar o ser humano. Desde que o ser humano utilize a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, para aceitar essa presença. Então que possamos, nesta noite, permitir que essa presença transforme a nossa vida. Transformando a nossa vida, transforma o nosso ambiente, transforma a nossa casa, transforma as nossas relações, que seja com o cônjuge, que seja com a família, com o pai, com a mãe, com os filhos. Por quê? Porque tem poder. Porque ela desperta a consciência. A inteligência não foi despertada em Paulo. O que foi despertado em Paulo foi temor, sabedoria do alto. Porque a sabedoria que Paulo tinha era terrena. Não, mas Paulo era um estudante, né? Era um homem muito estudado pela Torá. Pois é, estudar a Torá e não ter a presença do Espírito não adianta, amados. Por quê? A própria palavra de Deus diz que Satanás, ele tem conhecimento da palavra, mas a palavra não tem poder sobre ele. Wilson, por quê? Estou falando de transformar, tá? Porque o caráter de Satanás está destruído. A palavra, ela tem poder de transformar aqueles que são filhos. Vou repetir. A palavra transforma aqueles que aceitam a palavra. Aqueles que já têm a centelha e reconhecem Jesus como Filho de Deus. Por quê? Porque já está passando por um processo de transformação. Através de quem? Do Espírito Santo. Então, a mensagem nesta noite é que possamos todos os dias da nossa vida aceitar o Espírito Santo. Porque essa transformação tem momentos que é uma lapada só, é transformada, feito aconteceu com Paulo. Mas tem momentos que é um processo. Então, se você ainda não acessou a palavra de Deus, acesse pela internet ou compre uma Bíblia, mas se aprofunde na palavra. Porque é a palavra que vai te levar para outro nível de consciência. Você vai se tornar um filho melhor, um esposo melhor. Você vai se tornar um pai melhor. Você vai reconhecer, primeiramente, que você é a imagem de Deus e que você é amado por Ele. Você não é amado pela sua esposa, que pode acontecer, embora que a gente homem não tenha essa necessidade, porque o que a gente precisa é ser útil na vida delas, mas o contexto agora é outro. Então, somos amados por Deus e que Ele é nosso Redentor e Salvador. Que somos amados pelo nosso filho, nossos pais, enfim. Reconhecemos que somos importantes. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, tudo que foi feito, foi exatamente pelo homem. Todo o sacrifício de Cristo foi feito para o homem. Existe a palavra de Deus pelo homem. Todo o movimento do Senhor, da Trindade, cada esse movimento é por conta exatamente do homem. É o amor que Deus tem para com o homem. E esse amor fez com que ele desse o que ele tinha de mais precioso, que é o seu unigênito, Jesus Cristo, por nós. Então temos acesso. E aí temos a palavra, que nos dá a oportunidade de ligarmos a Jesus. Que Jesus vai nos ligar a Deus. Esse é o caminho, amado. Não tem outro. Então, que possamos em Cristo buscá-lo todos os dias da nossa vida, em nome dele.